2013 foi o ano mais louco que já teve nas últimas décadas. Até hoje não existe um consenso para explicar os motivos que levou tanta gente para a rua. Tem gente que diz que foi tudo um complô da CIA com os golpistas e que 2013 foi um embrião do fascismo. E tem outros também que dizem que o gigante acordou e que finalmente livramos o Brasil da corrupção. E por último, é claro, pessoas como eu que pensam no fenômeno como uma forma mais ampla, como uma espécie de falência das instituições e uma abertura para uma nova forma de se fazer política, a política na rua. Os protestos que haviam começado por causa do aumento do preço das passagens de ônibus passaram a incluir o não vai ter Copa e o não vai ter Olimpíada. I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro. E essa pauta em específico envolvia o direito à moradia, que naquela ocasião era constantemente atacado pelo secretário de Obras Públicas ligado ao governo Sérgio Cabral, aliado do governo petista. Até que certo dia o secretário de Obras Públicas do Rio de Janeiro foi agredido quando foi fazer uma desapropriação na zona portuária. A Ordem Pública foram à zona portuária para fechar 3 estacionamentos irregulares. Logo no início da operação, este homem, que representa uma associação de guardadores de carros, tentou impedir o acesso da equipe da prefeitura a um dos terrenos na Avenida Venezuela. Eduardo Fauzi Serquise empurrou os guardas municipais que acompanhavam a fiscalização. O secretário de Ordem Pública, Alex Costa, se preparava para dar uma entrevista quando foi agredido. O homem surge de repente e dá um soco que atinge o rosto do secretário. É mentira! E sem saber quem era o Eduardo Fauzi, é claro, os ativistas fizeram um protesto pedindo a soltura dele e também a do Rafael Braga, que era o cara que foi preso com um pinho-sol por portar detergente, que a esquerda sequer moveu uma palha para poder tirar ele da cadeia. Mas aí já era. Chegou 2019, o Eduardo Fauzi se revelou ser um integralista que cometeu um atentado contra o Porta dos Fundos, e a esquerda começou a utilizar o vídeo dos ativistas para dizer que 2013 foi o embrião do fascismo e que todas as pessoas que estavam em 2013 foram pagas pela CIA e o caramba 4. E a direita com aquelas teorias da conspiração sem pé nem cabeça de dizer que o cara na verdade era um comunista e por isso que ele fugiu para a Rússia e que na verdade o Porta dos Fundos pagou ele para ele fazer o atentado para ganhar Ibope. Na verdade, a realidade é bem mais complexa. Semana retrasada, o Fauzi fez uma live com o blogueiro bolsonarista Mário Schwarzman. E nela, todas as minhas suspeitas se confirmaram. Não pertence nem à primeira nem à segunda posição, as pessoas ficam meio perdidas. Quando eu militava em prol do direito de moradia e de trabalho das pessoas na zona portuária, e eu fiz um discurso justificando a agressão ao secretário de Ordem Pública que desrespeitava a lei, já que, lembrando, a gente tinha uma liminar que protegia a posse do possuidor do terreno. O secretário de Ordem Pública desrespeitava a lei e a moral, desapropriando pessoas, amando militares, sem qualquer tipo de ressarcimento, sem qualquer tipo de respeito pelo tempo que as pessoas levaram ali. E quando eu faço um discurso criticando isso, talvez a imbecil da Sininho, com aquela mente torturada por uso contínuo de entorpecentes, achou que você era de esquerda. Na cabeça dela, achar que eu pudesse ser comunista. Eu nunca troquei uma palavra com ela. Eu nunca dei um bom dia para ela. Eu nunca fui amigo nem de Facebook da Sininho. Se as pessoas estão querendo me ligar a Sininho, porque não tem o que falar de mim. Verdade é essa. Eu quero ver. Ela entrou na sua hype. Ela fazer um videozinho me elogiando é até fácil. Eu quero ver o contrário. Alguém mostra um vídeo que eu tenha elogiado o Black Bloc. Eu quero que alguém mostre um print de Twitter ou de Facebook onde eu tenha falado, não, o Black Bloc tem razão. Isso não existe. Nunca aconteceu uma palavra minha que me vinculasse, nem que seja com chancela moral ao que os Black Blocs praticaram. Se ela quis fazer greve de fome, fez para a pessoa errada. Eu sou inimigo histórico
integralistas são inimigos históricos dos comunistas, dos anarquistas, dos antifascistas. A gente está em campos opostos do espectro político. Desde já eu peço desculpa por fazer vocês escutarem esse ser repugnante falando. Agora vamos entrar na parte 2 do vídeo que eu fiz a enquete na aba comunidade pedindo para vocês se vocês queriam assistir ou não. Como a maioria votou no foda-se, então eu resolvi fazer o vídeo no foda-se, aqui vai. Esse caso deixou muitas questões no ar. Dentre elas, por que ele foi para a Rússia? Por que tem livro do Alcorão na casa dele? Por que tem livro do Olavo de Carvalho junto? Livro do Júlio Evola? Bem, a resposta é muito complexa e está diretamente ligada à filosofia perennialista. Fundada pelo intelectual esotérico francês René Guénon, o perennialismo, o tradicionalismo, se baseia numa sabedoria perene ou filosofia perene e acredita que existem verdades primordiais e universais que são compartilhadas por todas as principais religiões antigas do mundo. No entanto, as religiões mais modernas, como o catolicismo moderno, o teoficismo, o ateísmo e organizações como a maçonaria, estariam contaminadas pelo iluminismo, o evolucionismo e o materialismo socialista. Para os tradicionalistas, só existe tradicionalismo a partir de uma visão de fora das tradições. Ou seja, de uma visão do homem moderno para o meio tradicional ou para uma sociedade tradicional. Pois essas sociedades não foram, digamos, contaminadas pela modernidade. Por isso, os tradicionalistas admiram certas sociedades islâmicas. Não à toa, o próprio Olavo de Carvalho já foi islâmico quando foi aprendiz do filósofo perennialista Fridtjof Schwann. Nos anos 80, Olavo de Carvalho já chegou a viver numa tarica islâmica, uma comunidade islâmica no centro de São Paulo. Nesse período ele praticou poliamor e se aprofundou no estudo da gnose sufista. Vale lembrar que os perennialistas desprezam os avanços trazidos pelo iluminismo, como a igualdade perante a lei, a valorização da razão como meio para se atingir o conhecimento, a separação entre igreja e Estado e a visão antropocêntrica de mundo. Não à toa, esse tipo de filosofia bastante reacionária serviu de base para o fascismo. O perennialista italiano Giulio Evola foi professor da escola de misticismo fascista. Ferozmente antissemita, foi também o conselheiro intelectual e espiritual de Mussolini, foi íntimo da SS e padrinho das leis raciais que enviaram para a morte milhares de judeus italianos no final dos anos 1930. E isso talvez explique os livros do Júlio Evola, o Alcorão e o livro do Olavo de Carvalho. René Guénon e Júlio Evola influenciam também o pensamento do escritor russo Alexander Dugin. Mas quem é o Alexander Dugin? E por que suas teorias atraem adeptos do pensamento dissidente de todo o mundo? Em 1993, o Alexander Dugin, juntamente com Eduard Limonovsky Savenko, fundam o Partido Nacional Bolchevique. Além de possuir essa estética completamente totalitária, com braçadeiras lembrando o nazismo, com a bandeira nazista com a foice e o martelo no meio, os Nazbols, como são comumente chamados, possuem uma ideologia totalitária. Os objetivos do partido era justamente fundar uma superideologia. Para isso, eles se basearam no livro do Karl Popper, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Segundo Popper, a sociedade aberta é baseada no papel central de um indivíduo. E o sentido de uma sociedade aberta é que ela rejeita todas as formas de absoluto, que não são compatíveis com a individualidade e a sua natureza. Um segundo tipo de sociedade é definido por Popper como hostil à sociedade aberta. Popper inicia a genealogia dos inimigos da sociedade aberta com Platão, a quem ele considera como um dos fundadores da filosofia do totalitarismo e o pai do obscurantismo. E nesse mesmo bolo ele joga o Hegel, Marx, entre diversos outros pensadores modernos. A partir daí, os nacional-bolcheviques fazem uma supersíntese,
unem todos aqueles que são hostis a esta sociedade aberta. São eles conservadores, antiliberais, nazistas, fascistas e stalinistas. Em 2001, após romper com os nacional-bolcheviques, o Alexander Dugin funda o Partido da Eurásia. Hoje ele é o principal cabeça por trás do governo Putin e pela sua política externa. A Vice News chegou a classificá-lo como o cabeça por trás da anexação da Crimeia. Ao redor do mundo, diversos partidos de esquerda e de extrema direita têm o seu apoio. O partido neonazista grego Aurora Dourada, a Marine Le Pen na França, o Maduro na Venezuela, são só alguns exemplos disso. Por isso, assim como no nacional-bolchevismo, o Dugin trabalha muito com essa ideia de sustentar crenças contraditórias. Tal estratégia tem a ver com a magia do caos, criada por Aleister Crowley. O símbolo da magia do caos é a estrela de 8 pontas, ou a cruz do caos, ou a caosfera. Na magia do caos, o mago negro, o mago do caos, se utiliza da maleabilidade de todas as crenças para atingir seus objetivos. Então, quais são os objetivos do Dugin e da Rússia no cenário geopolítico global? O objetivo dele é pôr em prática a sua quarta teoria política em oposição a todas as outras. A primeira teoria política, o liberalismo. Segunda teoria política, o socialismo. E terceira teoria política, o nazifascismo. Nessa disputa ideológica, as duas últimas foram derrotadas. E a que permanece de pé até hoje é a primeira teoria política, o liberalismo, representada pela hegemonia global dos Estados Unidos. Mas então o que é a quarta teoria política? Segundo as palavras do próprio Alexander Dugin, a quarta teoria política pode ser considerada como uma estratégia de revolta contra o mundo moderno. Tá sentindo o cheirinho de onde isso vai parar? Por isso, diferentemente de reacionários como Olavo de Carvalho, o Dugin não enxerga a salvação na sociedade tradicional ocidental. Pois, segundo ele, estas sociedades são potências atlantistas como a Inglaterra e os Estados Unidos. Ou seja, se desenvolveram através da navegação e do comércio com outros continentes. E se você estudou um pouquinho de história, saberá que o surgimento da burguesia enquanto classe dominante se deu em partes por causa da expansão marítima. E bem, já sabemos onde isso terminou e por que os reacionários odeiam a Revolução Francesa. E em oposição a essas potências que ele chama de atlantistas, o Dugin entra com seu projeto de poder eurasiano, que seria uma potência continental, formada por diversos países que não formariam apenas uma conexão territorial, mas também espiritual. Por isso, dentro da visão da quarta teoria política, o Oriente teria suas culturas, suas tradições milenares bem mais preservadas que as sociedades ocidentais. E assim eles declaram guerra à sociedade ocidental e ao liberalismo. E por liberalismo não entende-se somente o liberalismo econômico, mas também a própria democracia liberal e o direito das minorias, como os LGBTQ. Assim, o duginismo ressuscita mais uma vez os inimigos da sociedade aberta, lembra? Não à toa eles têm envolvimento com diversos partidos de direita ou de esquerda no mundo inteiro. Por isso não se engane, essa ideologia de trazer de volta o passado e destruir a modernidade para se reviver tempos de uma nação gloriosa tem nome. A quarta teoria política não passa de uma espécie de neofascismo. Não se engane, o socialismo soviético acabou com a queda do Muro de Berlim. Então, para você que é antifascista, fique bem atento. Às vezes, o inimigo mora na trincheira ao lado.